a gente viu que as peças não funcionam sozinhas, ela precisa do sistema operacional, certo? A gente viu que o sistema operacional é o principal programa do computador, ele que faz essa conexão entre hardware, software e usuário. Ela fala para o hardware como ele tem que funcionar e também fala para os softwares como abrir, como fechar, né, e coisas do tipo. Permite que nós, usuários, consigamos realizar essas ações nos programas e ligar o hardware, desligar o hardware e coisas do tipo. Sem ele, sem o sistema operacional, o computador é um amontoado de peças, não serve para nada, certo? Ele faz com que o computador entenda nossos comandos, faz com que nós consigamos entender as respostas que o computador dá para a gente e administra todos os recursos do computador, programa e peças. Exemplos de SOs, a gente tem o Windows, certo? Que é um dos mais utilizados no mundo, existem várias versões, certo? As características do Windows, ele é pago e é de código fechado, certo? Você não vai em qualquer lugar, você consegue ver como o Windows foi feito. Ele é pago e tem um preço bem alto, mais utilizado no mundo, por isso também é o mais pirateado no mundo e o mais atacados por vírus, né? Porque vírus a gente viu que são programas maliciosos criados por pessoas que têm a intenção de provocar algum mal ao seu computador ou roubar dados, coisas do tipo. Então, como mais pessoas usam, essas pessoas mal intencionadas focam nele para atingir o maior número de pessoas possíveis. Tem mais programas, é baseado em ícones, né, visual, ou seja, ele é bem intuitivo e bem fácil de usar, certo? Por tudo você tem um menuzinho, ter um botãozinho bonitinho que representa os programas e coisas do tipo. E tem muita compatibilidade de software e de hardware, como assim? Qualquer computador que eu comprar hoje na loja, desde um Positivo até um Dell, até um Acer, você consegue instalar o Windows nele. Certo? As vantagens dele, ele que tem um mecanismo de busca, que isso inclui o menu iniciar, certo? Que você consegue achar qualquer programa do computador, basta digitar o nome dele, qualquer arquivo do computador você consegue achar. A organização de arquivo também é bem boa, bem fácil de fazer. Configuração de rede fácil, interface gráfica, né? Tudo bonitinho, tudo visual, tudo interativo, você tem botões, você pode utilizar o mouse. Tem o controle de paz, para se você quiser controlar quanto tempo o seu filho fica usando o computador ou o conteúdo que ele acessa, enfim. E as desvantagens é a exigência do hardware, dependendo da versão do Windows, por exemplo, o Windows 10 Professional exige um pouco mais de memória RAM, um pouco mais de processador, um pouco mais de HD para você poder instalar ele no computador. Alta vulnerabilidade de vírus, como eu disse, como ele é o mais utilizado, ele é o mais atacado. O preço é bem salgadinho. As edições mais baratas são fracas, como assim? A gente viu que todo Windows que é lançado, por exemplo, o Windows 10, existe a versão Home, a Basic, a versão Home, né? A versão Premium, a versão Professional. Então, as versões mais básicas, né, que é o Windows Basic, é mais barata, mas também é mais fraca, não tem tantos recursos, certo? E baixa compatibilidade entre versões, tipo um programa do Windows 10, às vezes você não consegue executar ele num programa, num Windows XP ou alguns dos programas. Depois nós temos o Linux, que é gratuito, certo? A Linux é o nome dado para várias distribuições de sistemas operacionais, entre eles o Ubuntu, Fedora, certo? Mandriva, o Zorin, que é bem parecido com o Windows. O Linux, ele é de código aberto, a maioria deles é grátis, certo? Às vezes você pode dar uma doação se você quiser, e algumas versões premium, né, que tem alguma coisa a mais, você paga, mas é coisa muito menor do que o Windows. É bastante seguro, porque tudo que você vai fazer nele precisa de permissão de administrador, ou seja, você precisa colocar a senha. Conectividade com outras plataformas, ele tem programas que fazem compatibilidade com o Windows, por exemplo, você consegue instalar programas do Windows no Linux. Você consegue colocar nome de arquivos grandes, detectar automaticamente periféricos, ou seja, se colocar um pendrive, uma impressora, ele vai tentar instalar sozinho, certo? É baseado em terminal, que é aquela telinha preta que você coloca os comandos, é mais fácil você instalar, atualizar programas via terminal, e é muito personalizável, você consegue configurar ele, personalizar ele em questões gráficas do jeito que você quiser. A desvantagem do Linux, que vem mudando muito, gente, é essa questão de disponibilidade de programas. Agora tem muito mais programas para Linux. Compatibilidade para jogos já mudou, porque a gente tem até a Steam para Linux. Mais complexo para a utilização, como eu disse, ele é baseado em terminal, certo? Então tem muita gente que fica meio com medo por causa disso, que tem medo de não saber usar.
E o suporte para hardware escassos. Por exemplo, a Microsoft lança um Windows, que nem o Windows, a diferença entre o Windows 8 e o Windows 10 é quase de uns 4 anos, de uns 3 anos, certo? Eles demoraram 3 anos para lançar outro Windows. O Linux não, por exemplo, o Ubuntu lança uma versão nova do Ubuntu a cada 6 meses, né? Então é mais difícil. Então seria basicamente essas características do Linux versus Windows, certo? São os dos mais utilizados hoje em dia. Nós também temos o macOS, que é o da Apple, certo? Existem várias versões, assim como o Windows, assim como o Linux, existem várias versões do macOS. As vantagens dele é que ele é seguro, tem menos falhas, travamentos são resolvidos por um sistema que a Apple criou, que é o ForceScript. Tem pouco vírus, como ele é menos utilizado, né, eles focam menos em vírus para esse sistema. E é fácil de se utilizar. É tipo Windows, certo? É baseado em imagens e em botões. A desvantagem é o preço, né? Porque todo mundo sabe que os produtos da Apple são bem caros. Número limitado de jogos, né? Como menos pessoas usam, menos pessoas desenvolvem para ele. Mas é uma coisa que está mudando também, certo? Limitação de hardware. Como assim limitação de hardware? Não é qualquer computador que você compra que você consegue instalar o macOS. Geralmente, esse sistema operacional da Apple só roda nos MacBooks, nos computadores da Apple, certo? A compatibilidade, que foi o que eu falei agora também. Atualização de hardware também entra nessa questão que eu falei, certo? Que geralmente esse sistema operacional só rodam nos computadores da Apple. E até pouco tempo atrás, rodar em outros computadores era proibido, era ilícito, certo? Mas se eu não me engano, isso mudou. Você até consegue instalar o macOS em outros computadores se você quiser, sem ser os da Apple. Existem outros sistemas operacionais também que são menos conhecidos, certo? Que não são o Windows, não são Linux e não são da Apple, não são da macOS. Além dos sistemas operacionais para celular, o mais utilizado é o Android. Depois a gente tem o Windows Phone, que é mais utilizado nos celulares da Nokia. E o iOS, que é dos famosos iPhones.